O caos iniciado desde a Guerra do Ópio ficava cada vez mais evidente. Cada vez os conflitos tornavam-se mais latentes, as ameaças internas e as ameaças externas cada vez mais entrelaçadas. E foi nesse contexto que a gente tem a subida ao poder de uma mulher que é tida aí como uma das mais temidas da história chinesa, inclusive também uma das mais mal faladas na história chinesa, que é a imperatriz Cixi. Cixi, eu acho que é mais ou menos assim como se pronuncia. Essa imperatriz ela foi responsável, inclusive, por tentar, em meio a esse caos que estava instaurado, evitar que a dinastia ruísse. Né? E para isso ela vai tentar justamente manter as tradições chinesas ao máximo que ela conseguiu manter. Vou falar um pouco mais sobre isso posteriormente, né? Mas resumindo um pouco, né, nesse slide eu trago algumas questões para a gente tentar entender por que a China imperial cai, né? Quais são os elementos apontados pela historiografia para interpretar isso, né? O que levou à queda da China, que era o país mais poderoso, né, em termos de prosperidade econômica, demográfica, né? O que levou eles a ruir de uma maneira tão total, né, no século XIX. Então, uma das coisas nós já abordamos, né? Então, fala sobre como que, especialmente aí no período da Guerra do Ópio, era de se entender, era de se imaginar que a China não estaria preparada para as diferenças tão significativas em termos de capacidade militar, né, dos seus oponentes, né? Então, esse aspecto militar foi o que principalmente pesou, né? Agora, outro aspecto foi como que nos anos seguintes, né, nos anos posteriores, o Império Qin teria lidado com essa era, né, que chama-se a era aí do alto imperialismo, né, que teria deixado a China numa condição, né, levado a China a uma condição extremamente desastrosa ao ponto dela ter se transformado numa nação subdesenvolvida no final aí do século XIX, início do século XX, que é a situação que a China se encontrou após todo esse período aí do imperialismo. E aí é que muitos acusam, né, e não é a posição do professor William Kirby, mas muitos acusam as escolhas da rainha, né, da imperatriz, da Cixi, de terem sido inadequadas. E aí pega-se como um contraponto, como um exemplo do que deveria ter sido o Japão. Então, o Japão conseguiu efetivamente se modernizar, o Japão conseguiu manter a sua tradição ao mesmo tempo que conseguiu se apropriar das tecnologias, se apropriar das técnicas ocidentais, e com isso ele permaneceu numa situação favorável, inclusive avançou significativamente em relação à China, né? Então essa foi uma das leituras, mais que o William Kirby ele tem bastante discordância, né, em termos, ele considera que esses historiadores teriam julgado de uma maneira dura demais e equivocada, ignorando uma série de questões, uma série de complexidades e dificuldades que estavam colocadas para a China nesse período, né, para esse grande império que foi pouco a pouco se esfacelando, se dilacerando por essa nova realidade que chegou de uma maneira muito rápida, com uma intensidade também muito avassaladora. Então, essa é uma questão que eles vão abordar um pouco, né, de quais seriam as formas como se tentou lidar e por que elas não foram bem sucedidas. Então vamos lá, né? A imperatriz Cixi, ela era apelidada e ela como o velho Buda, era um dos apelidos que ela recebeu. Ela governou num período bastante longo aí, né, de 1861, já na segunda metade do século XIX até o início do século XX, pouco antes da queda final do Império Chinês, que se dá a partir do ano de 1911. Né? Ela tentou criar um governo que fosse um governo que mantivesse essas tradições chinesas e, para alguns, isso foi o que não permitiu que a China conseguisse se modernizar e conseguisse efetivamente lidar com essa nova realidade. De qualquer forma, isso é algo relativo. Né? Então é algo relativo, por quê? Porque nesse final aí do século XIX houve algumas estratégias que tentaram lidar com isso, né? Mas que ao mesmo tempo precisavam manter as tradições, caso contrário, isso significaria já que efetivamente
o Império Qin, né, já não seria mais o que era, né? Então houve basicamente 3 estratégias que eu vou falar um pouco mais adiante, né? Uma seria a ideia do autofortalecimento, vou falar do que consistia essa estratégia, outra a da resistência e outra a da reforma política. Como a gente vai ver, nenhuma delas deu certo. A primeira estratégia já evidenciava a tentativa do Império de se apropriar, né, de se aproximar das inovações tecnológicas, das inovações técnicas que esse Ocidente trouxe, né, em que em pouco tempo expandiu rapidamente pelo mundo. Então, como que isso deveria ser feito? Né? Então, a primeira questão que foi trazida é, ok, precisamos modernizar, certo? Mas, ao mesmo tempo, não podemos abandonar a tradição. Né? Então, a ideia era justamente de manter uma aprendizagem ocidental voltada para o âmbito da aplicação prática, mas ter a tradição chinesa como base, né? Essa era a ideia. Uma frase, né, como é mencionado, que representaria isso, né, seria meio que aquilo: abra as janelas, né, ou seja, deixe esse vento que vem de fora entrar, mas saiba que as moscas também podem entrar, né? Então, que aquilo que não é desejado, aquilo que pode prejudicar, que pode transformar de uma maneira negativa essa sociedade, precisa ser evitado. Foi assim, então, que no ponto de vista prático, eles tomaram algumas medidas, como, por exemplo, a contratação de vários conselheiros estrangeiros, especialmente para coordenar a construção de obras, como é o caso do Arsenal de Xiangnan, em Xangai, de um estaleiro em Fuzhou, né, e várias outras inovações que foram sendo feitas até em termos da reestruturação da burocracia, né? Então foi feita uma construção assim da burocracia estatal que incluía alguns técnicos estrangeiros ao lado dessa burocracia mais tradicional mancho-chinesa, né? Que logicamente, né, passaram a atuar, especialmente voltado para essas questões consideradas mais práticas e técnicas, enquanto que as decisões políticas principais manteria esse setor efetivamente mancho chinês aí, tradicional no poder, certo? Outro aspecto também que eles buscaram fazer, que não foi bem sucedido, foi justamente a tentativa de enviar estudantes para fora para que eles conseguissem aprender essas técnicas ocidentais, né? Então você manda para o exterior para que eles fossem instruídos, aprendessem e que, mantendo a tradição chinesa, pudessem trazê-las para a China e adequar essas tradições, né? Ou essas tradições, desculpem, essas técnicas, essas tecnologias, de forma a servir para a melhoria e para o avanço do império. Na prática, essa aposta não deu muito certo, né? E uma das questões que o Bill Kirby aponta é que justamente não tem como separar a técnica, essa coisa mais, né, material de como você faz, né, o método, da cultura que engendrou essa técnica. Então, o que acontecia é que muitas das vezes, quando esses estudantes estrangeiros iam para aprender, eles acabavam, entre aspas, se aculturando, o que fazia parte até do processo de conhecimento dessa técnica. Tem alguns estudantes que eles narram, né, no curso, foi muito interessante ver alguns estudantes que foram para lá e falavam: caramba, isso aqui é tudo o inverso da China. Como que eu vou conseguir lidar com isso e adequar, né? Então, essa dificuldade foi muito sentida, muito presente, né? E em alguns casos, né, houve alguns que simplesmente ou se ocidentalizaram, né, como eles colocam aí nessa parte, nesse trecho que eu citei, ou também houve o caso daqueles em que simplesmente não conseguiam considerar a possibilidade da aplicação de uma coisa sem a outra, ou seja, não era possível manter essa base de aprendizagem chinesa com essa aprendizagem ocidental para aplicação prática, né? Era como não fossem coisas conciliáveis. Enquanto o Império Chinês tentava desesperadamente se renovar, se adequar à nova realidade, os problemas não paravam de acontecer, né? Então as coisas vinham cada vez mais intensamente. Um dos problemas bastante significativos que foi decisivo para que a China caísse numa situação de fragilidade tremenda
foi a Guerra Sino-Japonesa, né? Que guerra foi essa? Bem, a Coreia, como eu havia inclusive mostrado algumas videoaulas anteriores para vocês, que estava nessa área de influência, nessa zona tributária do Império Chinês, ela vivia ali diretamente, né, atrelada à China. E conforme o Japão foi passando por um processo de expansionismo territorial, né, começou a investir em ações também imperialistas, né, o Japão acabou tentando avançar sobre a região da Coreia e a China buscou justamente combater isso. Mandou tropas chinesas para combater os japoneses, isso no ano de 1894, aí bem no finalzinho do século XIX. E mais uma vez a China sofreu uma derrota humilhante, né? Após essa derrota humilhante, né, a imagem internacional da China ficou ainda muito pior. E percebeu-se por várias regiões, várias potências desse mundo imperial, que a China não tinha mais condição de se defender, que ela era completamente vulnerável e, consequentemente, que ela poderia ser um alvo fácil para as ações imperialistas. Então, que talvez, né, vocês já tenham visto esse quadro aí que eu reproduzi aí do lado, ele é bem conhecido, né, tem essa característica meio irônica, né, uma charge, em que a gente vê várias regiões do mundo tentando fatiar a China, né, o bolo chinês. Parece uma pizza, né, mas tá escrito como um bolo. Então a gente tem aí representando a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Rússia, o Japão, todo mundo de olho tentando fatiar a China para si. E foi exatamente, né, essa situação após a Guerra Sino-Japonesa que abriu esse espaço e que foi justamente aí que os alemães começaram a tentar invadir, por um lado, né, os franceses por outro, né, os alemães em Shandong, os franceses em Guangdong, os russos em Liaoning, né? E os chineses basicamente só conseguiram se defender dos italianos, né? Os italianos, o Hobsbawm no livro A Era dos Impérios, né? O Hobsbawm fala bastante como que os italianos foram possivelmente uma das nações mais, junto com a Espanha em algum nível, que tiveram piores resultados, né, no seu empreendimento imperial, né, dessas nações europeias. Então eles conseguiram se defender apenas dos italianos. Outras regiões foram sendo dominadas aí por essas potências imperialistas ocidentais, né, e em parte também pelo Japão, que conseguiu vencer aí a Guerra Sino-Japonesa.